Estamos de volta com um comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. Jaqueline, hoje para falar de que filme? Jersey Boys em Busca da Música, é um novo filme do Clint Eastwood que está entrando em cartaz hoje. E é um filme que está dentro de um terreno que ele circula muito bem, embora não seja tão reconhecido por isso. Afinal, ele fez o Bird, né, sobre a vida do Charlie Parker e tal. E a gente sabe que ele também é um músico, ele é um bom compositor de músicas, ele inclusive algumas trilhas, além de ter feito as trilhas, ele cantou algumas trilhas dos filmes dele. E agora ele está de volta, então, com essa trama tipicamente musical, que é sobre o grupo The Four Seasons, Frankie Valli and the Four Seasons, que foi um grupo muito famoso entre os anos 50, 60, depois eles se desintegraram e tal, o Frankie Valli voltou numa carreira solo, mas continuou fazendo sucesso. E ele é adaptação, esse filme é adaptação do musical muito famoso da Broadway, que inclusive foi premiado com o Tony, e o Clint Eastwood aproveita boa parte do elenco desse musical da Broadway no seu filme. Então lá o Vincent Piazza, o John Lloyd Young, o Eric Bergen, o Michael Lomenda e Christopher Walken. O filme começa, na verdade, como um filme de gangster, e nesse sentido ele tem uma grande ligação com os bons companheiros de Martin Scorsese, né? Inclusive aparece lá o Joey Pesci, que os Bons Companheiros interpretavam um personagem que era o Tommy DeVito, e o Tommy DeVito era um dos integrantes do The Four Seasons, né? Que é um grupo de rapazes saídos lá de Nova Jersey, que quando na juventude cometiam vários pequenos delitos, eles eram muito ligados a esse mundo suburbano do crime, e que depois resolveram fazer um grupo, e o grupo foi crescendo principalmente a partir da entrada de um compositor chamado Bob Gaudion, que vinha de outro bairro, e que fizeram então grandes sucessos, como Cherry, como Walk Like a Man, fizeram músicas muito, muito famosas que hoje em dia a gente nem associa tanto ao The Four Seasons. E o Clint Eastwood, então, montando essa estratégia, ele também montou uma coisa curiosa que tem a ver com as cinebiografias, né? Que é o fato dele apresentar cada segmento do filme na visão de um dos seus integrantes. Então, o filme começa com o Tommy DeVito, que apresenta falando diretamente para a câmera, começa a contar a sua história, depois vai se situando cada um deles, até chegar no Frank Valli, que é o mais famoso de todos eles. E lá pelas tantas, o filme, além dessa ligação com os filmes de gangster, ele também tem uma ligação com o melodrama, que se situa basicamente em torno da trajetória do Frank Valli, depois que ele se separou, perdeu uma filha, tem todo um lado bem melodramático do filme. E termina provando que o Clint Eastwood sabe fazer, sim, um musical, e que ele não fez essa adaptação dessa forma, não porque ele não sabia fazer um musical, mas porque ele não quis. Tanto que o filme termina no estilo absolutamente bollywoodiano, com um número todo cantado e dançado por todo o elenco, sensacional. Inclusive com uma fotografia que rende muita homenagem, pelo menos na minha opinião, rende homenagem ao West Side Story. É um filme assim que eu posso até te dizer que ele tem umas quebras de ritmo, mas que vale a pena, principalmente por esses números musicais que estão muito bem filmados, e por toda a história do The Four Seasons, que eu acho que vale a pena também ser conhecida. Já que todo sábado, a partir das 7 da noite, tem o programa Na Trilha da Tela, lá na Rádio FM Cultura 107,7. Dois filmes, esse final de semana, dois filmes que estão em cartaz em Porto Alegre, por acaso lá no Cine Bancários. É o Avante Pópulo, do Michael Warman, e El Padre de Gardel, de Ricardo Casas, que entrou ontem em cartaz nos 79 anos, ontem não, terça-feira, em cartaz nos 79 anos da morte do Carlos Gardel. Ele até esteve aqui do Estação Cultura falando sobre... Exatamente, eu também conversei com ele lá na rádio, vou apresentar uma parte dessa entrevista no programa de sábado. Valeu, Jaque, brigadão pela tua participação aqui, até quinta-feira. Até. E a música dá o tom da nossa agenda cultural de hoje. Confira. Hoje a banda Samba e Amor se apresenta no bar Amadeus Lounge. O grupo homenageia os 70 anos de Chico Buarque, completos recentemente, além de outros clássicos do samba e da MPB. A apresentação começa amanhã às 21 horas.
Outro show que acontece hoje é do projeto Pink Floyd das Antigas. Os músicos exploram o repertório do grupo Pink Floyd na década de 60 e início dos anos 70. A apresentação acontece no Ocidente e começa às 22 horas. Em tempos de Copa do Mundo, poesia em português e espanhol. A atriz e poeta Lota Moncada apresenta o recital Palavras, Palavras. O espetáculo integra a programação do Festival de Poesia Aedo, que ocorre até o dia 15 de julho no Centro Cultural CE. Érico Veríssimo, tudo bem, Lota? Tudo bem, Newton, muito obrigada. Em Copa do Mundo, né? Você com uma, com uma origem complicada. Chilena, né? Estou complicada. Você nasceu no Chile. Nasci no Chile. Depois se criou no Uruguai. E com 16 anos veio pela primeira vez ao Brasil. Morar no Brasil, em Curitiba, e onde me naturalizei brasileira. Eu tenho as 3 nacionalidades. Então, estou meio numa sinuca na questão da torcida. Né? Na questão da Copa do Mundo. Mas na questão da poesia, isso só vem a acrescentar para você. Né? Com certeza. Porque com certeza. essa possibilidade de ter visitado e vivido, né, em várias culturas, né, e países com uma tradição poética muito forte. Bastante forte, é verdade, e eu venho de uma família, né, de artistas. Meu pai era poeta também, era escritor e jornalista, e além disso também minha mãe era atriz. Então, eu queria ser médico, na verdade, mas a vida decidiu de outra forma, e acabei, quando vim morar no Brasil, que não falava nada de português, por sinal, comecei a fazer teatro no primeiro ano que estava morando em Curitiba. E no colégio ainda, né? Eu estava fazendo o terceiro colegial, o terceiro clássico. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a teatro há 45 anos, estou entregando a idade aqui. Há 45 anos atrás, eu comecei fazendo tragédias gregas. Ou seja, a gente tem essa... Mas é que, na verdade, era assim, a professora de grego, que era a professora de grego clássico, achou por bem que, para aprender um pouco mais da cultura helênica, a gente fizesse alguma coisa ligada ao teatro. E assim começou. Essa trajetória de atriz, né? E ao mesmo tempo você foi trilhando uma trajetória ligada à poesia também. Com certeza. A poesia me acompanha desde muito, muito pequena, né? Porque não só meu pai era poeta, como eu convivi com os grandes poetas do Chile e do Uruguai, mas basicamente do Chile mesmo, inclusive Paulo Neruda, que era foi um parente um pouco longínquo, mas foi. E então isso foi naturalmente crescendo em mim. Eu escrevo desde os 4 anos de idade. No caso desse recital que você vai fazer no sábado, né, dia 28 de junho, lá no Centro Cultural CE Veríssimo, com o título Palavras, Palavras, você apresenta poemas em alguns grupos, né, que são as palavras, o cotidiano, a dor, o amor e a poesia. Vamos, por favor... eu não trouxe... Hoje eu trouxe, eu trouxe o catálogo da exposição Poesia Ilustrada, que também está lá na CE, parte do festival. E este poema que é meu, eu traduzi também, sou tradutora, né? Eu traduzi os poemas ao espanhol e uma outra colega, Cristina Macedo, ao inglês. Então, o catálogo ilustrado, que está aqui, mostro, como meu poema, na verdade, esse poema não está neste recital. Certo, mas eu faço questão de mostrar para vocês, talvez gostem. Em português e espanhol. Tá bom, ótimo. Bom, assim vocês sabem que eu sei falar espanhol também, viu? La lágrima. El sol está helado. Empujado por el viento, junio se insinúa invierno. La coreografía ensayada de la última lágrima desliza, silenciosa y sensual, por el borde de la boca de la noche. E em português? A lágrima. O sol está gelado. Empurrado pelo vento, junho se insinua inverno. A coreografia ensaiada da última lágrima desliza silenciosa e sensual no canto da boca da noite. Volta aqui. O que acontece quando a poesia deixa a página e vai para a voz? Pois acontece muitas, para tudo, né? Realmente, o ser humano é uno, na verdade, é um só, né? É corpo, é alma, é espírito, é tudo. E a palavra, para mim, tem um significado especial.
Por isso é o título de Palavras em português e em espanhol, porque realmente eu acho que é quase que o princípio de tudo. No teatro, na vida, na comunicação dos seres humanos. Claro que o corpo também ajuda. O que acontece? Eu vou dar uma oficina também, isso é uma coisinha que eu até gostaria de mencionar, dentro do AEDO, dia 5 e 12 de julho, de expressão, que se chama Poesia da Escrita à Fala. É uma mini oficina, né? São 3 horas em total. Convido as pessoas que quiserem comparecer, para a gente poder sair um pouco do papel, tá? E levar esta fala, atingir mais pessoas. O fundamental nisso, isso que acontece para mim, né? Esqueci do microfone. Então, acontece assim, quando você lê alguma coisa que te toca, há uma vontade de passar, de compartilhar com os outros. Para mim, que sou atriz fundamentalmente, há uma muito grande vontade de levar isto em voz. Então, é uma coisa muito emocionante, eu acho que o público costuma se identificar, eu já fiz vários recitais assim. E o recital acontece, então, neste sábado, a partir das 7 horas da noite? Às 7 horas, lá no deve ter uma duração de uns 50 minutos no máximo. E o Centro Cultural Érico Veríssimo fica na Rua dos Andradas, 1223. Obrigado, Lota, pela tua participação muito obrigada, aqui. Nilton. Obrigada. E a gente encerra a Estação Cultura de hoje com mais samba e amor. O grupo faz show hoje no bar Amadeus Lounge. Fica com a música Cicatrizes, de Paulo Pinheiro e Miltim. Tchau e até a próxima edição.